Essa aula aqui é uma aula sobre hérnia de disco, tá? Então, é muito importante a gente entender alguns aspectos sobre a hérnia de disco, principalmente com relação à sua anatomia, tá? Então, vamos entender aqui uma coisa. Quando se ouve falar a palavra hérnia, não quer dizer só hérnia de disco, existem outras hérnias no corpo. Então, quando fala hérnia, é algo que está saindo da sua estrutura, então uma herniação. Por isso que a gente tem hérnia umbilical, hérnia inguinal, ali na região da virilha, e a hérnia de disco, que é uma hérnia no disco intervertebral. Tá? Então, se a gente olhar aqui essa imagem, nós temos um corte aqui de um disco, aqui temos o corpo vertebral e aqui temos o disco. Tá? O disco, ele serve com uma das funções dele é amortecedor, um amortecedor de impacto, mas também ele serve para dar estabilidade entre uma vértebra e outra. Então, para ajudar ali o funcionamento dos ligamentos, por exemplo, então, ele vai dar uma estabilidade e vai ajudar no amortecimento. Mas não é só o disco que faz o amortecimento. Nós temos a própria estrutura do corpo vertebral, que ele é um osso esponjoso, que ele também absorve impacto. Algo muito importante para a gente saber sobre o disco é que ele foi feito para absorver principalmente impacto axial, ou seja, de cima para baixo, ou de baixo para cima ali, né? Mas não em rotação. Então, quando a pessoa ela carrega um peso e vai caminhar com esse peso, lógico, se esse peso for muito grande, ultrapassar a força dessas estruturas, vai acabar machucando. Mas, no geral, foi feito para aguentar uma certa carga. Agora, quando a pessoa ela carrega uma carga e ela faz uma rotação com essa carga, aí ela faz o cisilhamento. Então, é uma tensão combinada. E isso vai acabar danificando aqui essas estruturas. Então, a gente tem que entender que o disco, ela é uma estrutura fibrocartilaginosa, ou seja, uma fibrocartilagem. Por quê? O anel fibroso, que é essa estrutura aqui, que protege, que mantém o núcleo pulposo aqui dentro. Então, esse aqui é o núcleo pulposo e aqui o anel fibroso, tá? E o anel fibroso, ele é fibroso, tá? Se a gente imaginar essas fibras aqui, ela lembra um pouco aquelas fibras da mangueira de um bombeiro, entendeu? É toda fibrosa, assim, para ser firme, entendeu? Para ter uma resistência muito grande. Então, por isso que é um anel fibroso, ele foi feito para resistir mesmo ao impacto que vem de cima para baixo, de baixo para cima. E essa estrutura aqui, que é o núcleo, né, pulposo, que é um gel, que é uma cartilagem, tá? Ela vai, quando a gente aperta, comprime, ela vai querer sair para algum lugar. Ela não vai sair aqui para a região anterior, para frente. Por quê? Porque aqui na frente nós temos o ligamento longitudinal anterior. E esse ligamento ele foi feito para limitar movimentos de extensão da coluna. E ele é um ligamento muito forte. Então, como ele é um ligamento muito forte, ele não vai permitir, é raro. Eu particularmente nunca vi hérnia de disco na região anterior, tá? Só vejo aqui posterolateral e posterior. Tá? E o que, que acontece no caso das lesões discais? Então, a pessoa vai tendo muito impacto axial ou em rotação, e isso aqui ela vai fazendo com que esse núcleo queira sair por algum lugar. Vamos dizer que ele quer sair mais por essa estrutura aqui, ó, por esse lado. Tá? Ela vai fazendo isso aqui, ó. Aos poucos vai rompendo aqui, ó, o anel fibroso, né, pode tentar romper um pouquinho para um lado, e ele vai degenerando, né, vai perdendo hidratação, né, e aí vai rompendo esses anéis, até o ponto que essa estrutura vem aqui para fora. E nem todo mundo vai acontecer todo esse caminho, tá? Pode ficar por aqui mesmo, mas uma consideração importante é que no congresso que foi apresentado algumas evidências de que uma hérnia de disco ela demora em torno de 10 anos para se formar. Então, quando uma pessoa fala assim, eu estou com uma hernia de disco porque eu carreguei uma lata de tinta, não é bem isso, tá? Pode até ser, mas na maioria das vezes não, né? Porque ela demora aí em torno de 10 anos para se formar. Então, aos poucos isso vai machucando, né? Vai rompendo aí essas estruturas e aí chega a formar a hernia de disco. Mas é importante também a gente saber o que é realmente hernia de disco, por quê? Porque muitas vezes a gente vê num exame alguns termos aí, eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Vamos só entender uma coisa aqui, ó.
Antes da estrutura que está saindo aqui, que está baulando, que está indo para fora, tocar a raiz nervosa, ela tem, ou aqui posterior, ela tem algumas barreiras antes de chegar na raiz nervosa, de chegar no nervo propriamente dito, tá? Porque a gente tem aqui, ó, o, o, o anel fibroso, tá? O núcleo, que é o disco. Nós temos aqui o corpo vertebral, né? E aqui nós temos o saco dural. O que é o saco dural? O saco dural é a dura mater, tá? É aquilo que protege aí a nossa medula espinhal. Aqui está falando que é a cauda equina, porque a gente sabe que ali na região das últimas torácicas, T11, T12, tem a intumescência torácica, né? Que é uma estrutura da inervação que ela vai se transformando na cauda equina. Então, os nervos eles vão se ramificando, formando ali a cauda equina para poder inervar membros inferiores. Então, ali a partir de L1, mais ou menos, a gente tem ali a cauda equina, vai para L2, e depois daqui para baixo é só a cauda equina. Por isso que está aqui esses vários nervos aqui, tá? Então, tudo protegido pelo saco dural, que é a dura mater. E essa estrutura amarela que a gente tem aqui, ó, e tem aqui na região anterior também, tem uma estrutura amarela, que é a gordura epidural, tá? Então, vocês vão ver no exame, às vezes, falando assim, tem uma lesão discal com leve compressão na gordura epidural, ou seja, não está comprimindo a raiz nervosa, está comprimindo só essa estrutura, só essa gordura epidural, tá? Ou, às vezes, ela está começando a comprimir o saco dural, mas ainda não está afetando a inervação. E quando vem aqui para a lateral e acaba afetando a inervação, vai ter ali, no caso, um pinçamento ou formando já uma estenose, ou seja, fechando aqui, ó, praticamente esse forame onde passa a inervação. E isso vai gerar muita dor, principalmente essa dor ciática, por exemplo, tá? Dependendo da altura que for a lesão. Então, é importante a gente entender que nem toda a lesão discal ela vai comprimir de fato raiz nervosa, tá? Tem lesões que vão comprimir e outras que não. Mas vamos entender um pouquinho os tipos de lesões discais, só para a gente poder, quando pegar um exame na mão, quando a gente olhar uma imagem, a gente entender um pouquinho sobre as lesões, tá? Então, aqui nós temos um disco normal, tá? E aqui nós temos uma protusão discal, né? Muitas literaturas, elas não classificam isso aqui como hérnia de disco. Por quê? Tudo bem que está saindo para fora, tecnicamente seria uma herniação, tá? Mas como não está tendo uma compressão de raiz nervosa, então é chamada de protusão ou degeneração. Então vai ser comum a gente ver degeneração. Quando você fala degeneração, é protusão. Quando ela está começando, até teria ter uma imagem um pouco antes dessa, quando tem assim, só uma bolinha assim para fora, né? É um abaulamento. Ficou ridículo essa bolinha que eu fiz, né? Mas imagine isso aqui um pouco menor, né? A gente vai imaginar isso aqui um pouquinho menor, ó, talvez. Seria um abaulamento, tá? Mas também, às vezes, a própria protusão discal, né, é dado esse nome de protusão a um abaulamento. Então, a gente tem essas duas classificações, tá? Mas quando é protusão discal, em muitos casos não é classificado como hérnia de disco, por quê? Porque não está comprimindo raiz nervosa. Existem exames complementares que eu já vi, que a pessoa estava com protusão discal e estava tendo, assim, uma leve compressão, sim, de raiz nervosa, e não estava sendo classificado como hernia de disco. E já peguei casos que estava só protusão discal, não estava tendo compressão e estava classificado como hernia de disco, tá? Então, depende muito de quem laudou o exame. Aí, mas assim, na literatura existe o abaulamento, a protusão, que é também degeneração, aí a hérnia de disco ou prolapso, né? Por quê? Tá vendo? Ele não rompeu a última camada aqui do anel fibroso, tá? Ele não chegou a romper, mas está tendo uma compressão da raiz nervosa. Então, isso, sim, é classificado como hérnia de disco, tá? Então, você vê, isso aqui é uma classificação de hérnia de disco, certo? E aqui nós temos a extrusão discal. O que é extrusão? É que o núcleo pulposo, ele saiu da sua estrutura, né? Porque rompeu a última camada aqui do anel fibroso
e esse tecido, ele saiu, e aqui está tendo uma estenose, está comprimindo, né, de forma grave, um pouco aqui, ó, do própria medula espinal, na verdade aqui é a cauda equina também, né, mas está tendo essa compressão, e fechando aqui o canal para inervação, tá? Então, aqui já está gerando uma estenose, e isso, com certeza, vai gerar uma dor muito forte. Embora exista casos de pessoas que, mesmo tendo esse tipo de lesão, não tem dor, porque às vezes essa estrutura que está extrusa pode não estar comprimindo a raiz nervosa, tá? Então, isso é muito importante a gente testar bem o nosso paciente, tá? Mas é só para vocês entenderem. Então, isso aqui é uma hérnia extrusa. E no caso aqui, nós temos uma hérnia sequestrada. Por quê? Porque isso aqui, ele saiu completamente e até se separou aqui do restante, tá? Então, vamos olhar aqui nessa imagem que a gente tem aqui, um corte sagital, para a gente ver aqui um pouquinho aqui das hérnias, tá? Então, a gente vê aqui, ó, se a gente pensar em abaulamento, ó, essa aqui a gente tem, ó, um comecinho de um abaulamento, tá? Aqui a gente tem também, tá? Esse aqui nem chega a ser, tá? E aqui a gente vê aqui uma lesão, ó. Isso aqui é classificado como hérnia, tá? Essas três estruturas. Por quê? Porque se a gente olhar bem, ó, ela já está comprimindo aqui, ó, a parte nervosa, tá? Então já tem um pouquinho de compressão. Tem outras muito mais graves que essa, tá? Mas é só uma imagem simples, é só para a gente observar. E um ponto interessante que é legal a gente observar é que tá vendo que aqui os discos, ó, aqui, principalmente aqui, eles estão mais clarinhos, tá vendo? E chega aqui, ó, ele tá escuro, tá vendo? Ó, aqui, ó, bem escuro em comparação com os outros. Então, assim, quanto mais escuro nessa imagem vai estar aqui, significa que tem desidratação, tá? Então, está tendo desidratação. E quando o disco fica desidratado, lembra que eu falei? Desidratação, vem para degeneração, que é a protusão, depois o prolapso, que é a hérnia propriamente dita. Tá? Agora, olha só que interessante aqui, ó. Essa aqui é só, a gente está falando só de hérnia de disco, mas é legal a gente entender aqui essa imagem. A gente vê aqui que a pessoa, eu já peguei exames assim, onde estava escrito que a pessoa tinha uma hiperlordose lombar. Vocês estão vendo uma hiperlordose aqui? Porque eu não estou. Que aqui, ó, daqui para cá é sacro, certo? E a lombar é isso aqui, ó. Isso aqui tem hiperlordose? Olha a curvatura dessa lombar. Na verdade, essa lombar aqui, ela está retificada, tá? Ela perdeu aqui a curvatura. Isso aqui era para estar, vamos ver se a gente consegue desenhar. Era para estar vindo aqui da torácica que está com uma curvatura um pouco mais dividida aqui, ó. E depois, menos horizontalização do sacro. Então, o que eu estou percebendo aqui é pouca curvatura lombar e muita curvatura entre a L5 e a S1. Então, se a gente pensar que a curvatura ela foi feita para ajudar a distribuir a carga do corpo, eu estou tendo muita sobrecarga nessa estrutura aqui, ó. Então, isso aqui está fazendo muita força aqui. Isso aqui está recebendo muita pressão. Como recebe muita pressão, obviamente, com o tempo, isso aqui vai acabar se lesionando, tá? Mas isso aqui é muito interessante a gente, ao observar os exames, prestar muita atenção nisso aqui, ó. Que às vezes a gente precisa estar trabalhando com o nosso paciente exercícios para estar favorecendo o aumento da curvatura da região lombar e a diminuição da curvatura lombosacra, tá? Então, existe tratamento para isso. Mas o ponto em questão é a gente entender o que é, de fato, uma hérnia de disco. Então, a hérnia de disco, ela é comum na região lombar e na região cervical. Na região torácica, tem hérnia de disco? Sim, mas é mais raro, e a gente tem as costelas para dar estabilidade. Então, dificilmente uma hérnia de disco torácica, ela provoca dor. Em alguns casos pode até acontecer. Eu nunca peguei, tá? Casos de hérnia na região torácica com dores, mas, né, isso pode acontecer. Então, o comum é na região cervical e na região lombar. Se é hérnia na região cervical, vai acabar acometendo membros superiores. Então, a pessoa pode sentir aí um dermatomo no braço, né? Alguma dor aí irradiada. E se a pessoa tiver hérnia de disco na região lombar, geralmente, se pegar aqui a região posterior, né, que medial, ela pode pegar bilateral. A pessoa pode sentir dor local,
ou bilateral, ou pode doer um dos lados só. Agora, se a lesão ela é de um dos lados, o membro inferior afetado vai ser o do mesmo lado, tá? Então, se é do lado esquerdo, lado direito, existem, às vezes, lesões de um lado que pode afetar o lado contralateral, sim, tá? Mas isso é mais raro. Então, geralmente, uma lesão, ela afeta só o único lado quando ela é posterolateral, quando ela é medial, pode pegar para os dois lados. Tá? Então, isso aqui é uma aula breve, simplificada aqui de hernia de disco, só para a gente poder ter uma visão mais ampla aí na hora de olhar um exame de imagem e avaliar nosso paciente, tá bom? Então, até a próxima aula.